Hoje pela manhã eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a restauração do cego Bartimeu. É uma história muito conhecida do Evangelho. Essa história se encontra relatada nos 3 evangelhos sinóticos, mas nós vamos ler a partir de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 46 e seguintes. É uma história muito bonita que nos fala de oração, nos fala de restauração, mas acima de tudo, eu quero ver com os irmãos, essa história, ela nos coloca diante da misericórdia de Jesus. E eu queria que você saísse hoje daqui com essa certeza, da compaixão e da misericórdia que o Senhor Jesus tem por cada um de nós. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, história muito conhecida, diz assim: e foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar. E o que ele começou a gritar, irmãos? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. As pessoas, Jesus estava andando com uma multidão, os discípulos e uma grande multidão, indo para Jerusalém, para a crucificação, já é a semana final da sua vida. E aí ele está passando aqui por Jericó, e aquela multidão, e aí tem esse cego mendigo, que hoje em dia não estaria, a gente vai ver que ele tinha uma capa, hoje estaria no papelão, estaria em cima do papelão, deitado, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí eu queria ler com você agora as primeiras 2 palavras do verso 49. Vamos ler juntos? As primeiras 2 palavras. Jesus parou. Não é incrível isso? Eu estava lendo esse texto, meditando essa semana, e esse Jesus parou, pegou na minha alma. É a última semana da vida de Jesus. Ele está indo para Jerusalém. Um pouquinho antes aqui, no mesmo capítulo, ele fala mais uma vez para os discípulos: eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer. Um pouquinho antes. O foco é esse. A cabeça do Senhor está ali. A cruz é o grande momento. Foi para isso que eu vim, para morrer pela humanidade. Morte substitutiva, eu sou o Cordeiro de Deus, foi para isso que eu vim. E aí agora está chegando o ápice da sua vida, o momento, como ele mesmo diz em João, o momento em que eu serei glorificado. E nesse contexto, ele está indo para Jerusalém, e o Evangelho de Lucas diz que Jesus, ele colocou no rosto firmemente a resolução de ir para Jerusalém. Ele olhava para Jerusalém, mas nesse contexto tem um cego, mendigo, num papelão, que está à beira do caminho. É um marginal, ele está à margem. Ele não está no caminho, ele está à margem, excluído. E ele começa a gritar, porque ele ouviu que era Jesus. Ele percebeu que é o Cristo, e ele tinha agora essa oportunidade, e ele começa a gritar:
E aí eu acho impressionante que neste contexto, Jesus indo para Jerusalém, Jesus para. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma coisa que diz a palavra, que é impossível para Deus. Para Deus tem coisa impossível? A Bíblia fala que tem algumas, por exemplo, mentir, ele não pode. Então a Bíblia fala que para o Deus que nada é impossível, tem algumas coisas que são impossíveis. Uma delas é mentir, né? Outra coisa que Deus não pode fazer é faltar com a sua palavra. Mas tem uma outra coisa que Deus não pode fazer. A Bíblia fala que é rejeitar o coração, o quê? Quebrantado e contrito. Deus não pode rejeitar um coração quebrantado e contrito. Amém, irmãos? Por isso ele parou. Verso 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se. O mesmo pessoal que antes criticava, agora vai e diz: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Verso 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, ele deu um pulo e foi até onde Jesus estava. E aí Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém, irmãos? Você pode deixar sua Bíblia aberta aí, se você quiser. A gente vai ver aqui alguns textos desse capítulo. Essa história, a restauração do cego Bartimeu, essa história ela nos fala dessa misericórdia de Jesus, da compaixão do nosso Senhor pela alma humana. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de como essa misericórdia, irmãos, e é isso que eu queria deixar para nós hoje aqui, como essa misericórdia do Senhor, ela está disponível igualmente para todos. Amém? Esse amor, porque Deus amou ao mundo, diz a palavra. Esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, ela está disponível, ela é acessível igualmente para todas as pessoas. Aqui, para o clamor do mendigo, Jesus parou. Jesus parou, mandou chamar e fez uma pergunta. Nós lemos a pergunta aí no verso 51, que é: o que tu queres que eu te faça? E ele fez essa pergunta para Bartimeu, aquele cego ali, que estava excluído, ele não era percebido por ninguém, ele era um sujeito rejeitado por todos. Conquanto socialmente rejeitado, e ele não tinha valor para as pessoas, para a sociedade, mas para Jesus ele tem valor, porque Jesus para. Jesus para. Jesus ouve o clamor do mendigo. Aquele que ninguém dá valor, todo mundo fala para calar a boca, para sair da frente, você está atrapalhando, você atrapalha a gente. Para esse Jesus para. Mas sabe o que é curioso nesse capítulo? É que esse capítulo diz que essa pergunta que Jesus fez para ele aqui, e essa ação de Jesus, Jesus não fez só com o mendigo. Exatamente na história anterior ao mendigo, Jesus faz a mesma pergunta. Exatamente. E ele faz essa mesma pergunta, sabe para quem? Para 2 dos seus principais apóstolos. Olha o que diz a história anterior da do mendigo. E é isso que eu queria destacar, porque eu acho que o Evangelho não erra. E o Evangelho põe essas coisas em sequência para instruir a gente. Olha o que diz Marcos 10, a partir do verso 35.
No mesmo capítulo, a mesma situação, só que agora são outras pessoas, agora são os bambambãs da igreja. Agora são discípulos, e não só discípulos, mas são 2 apóstolos, né? Diz aí, então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, e o Evangelho de Mateus fala que a mãe deles, a Salomé, estava junto ali, né? Então eram 3 aqui, era a mãe e os 2 apóstolos. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Vamos ler juntos o verso 36? Vamos ler juntos? E Jesus lhes perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Agora vamos ler o mesmo capítulo, verso 51, quando agora Jesus encontra o mendigo. Vamos lá? Verso 51. Está aí? Marcos 10, 51. Vamos ler juntos? Que lhe perguntou. E o cego respondeu, e aí continua a história. O que eu quero destacar aqui, irmãos? É que nós temos a mesma situação e a mesma pergunta de Jesus, o mesmo amor, a mesma disponibilidade. Para quem? Para 2 dos principais apóstolos. Ele faz essa pergunta, eles chegam com um pedido, eles chegam com uma oração. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que nós vamos lhe pedir. Junto com a mamãe, Salomé, diz Mateus, chegam ali para Jesus, e aí, Jesus faz o quê? Jesus é disponível, pois não. Qual é a sua oração? O que vocês querem que eu lhes faça? Temos 2 apóstolos, dos apóstolos, dos 12, esses 2 aqui faziam parte do grupo principal, porque dos 12 Jesus tinha 3 que eram mais chegados, mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Aí Jesus conversa com eles, eles fazem o seu pedido, a sua oração, e Jesus diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês estão fora de foco, esse negócio é de vocês estão fora de foco. Está fora da vontade do meu pai, é meu pai que decide isso, e essa é a resposta de Jesus para eles. Aí eles saem dali, diz a palavra, e aí eles começam a caminhar, e aí eles passam por um lugar onde tem um sujeito que não é importante, que socialmente falando não vale nada, que do ponto de vista social atrapalha, cala a boca, você está atrapalhando, fica quieto, sai da frente. Mas você percebe que Jesus trata os apóstolos e o mendigo do mesmo jeito? Você percebe isso ou não? Amém, irmãos? É isso que eu queria destacar aqui. Que Jesus trata os apóstolos e o mendigo, o cego, do mesmo jeito. Jesus para ouvir o pedido dos apóstolos, Jesus para ouvir o pedido do mendigo. É a mesma compaixão, é o mesmo Senhor. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que Jesus, como revelação de Deus, Jesus nos ensina que Deus, o nosso Deus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero saber como Deus é e como Deus age, eu preciso ver como Jesus é e como Jesus age, porque Ele nos revela a Deus. E aqui, Jesus nos ensina que Deus está igualmente acessível para todas as pessoas, para o clamor de todas as pessoas. Do mesmo modo como Ele é acessível para os principais apóstolos, Ele também é acessível. E Ele se importa com a necessidade do ser humano mais rejeitado. E isso me consola, saber que, então, se é assim, eu posso orar ou não? Podemos orar ou não, irmãos? Se é assim, a gente pode orar.
Se é assim, a gente também pode chegar na presença dele e falar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. É com essa confiança que nós temos um Senhor que dispensa exatamente a mesma atenção, a mesma misericórdia, tanto para quem é apóstolo muito importante, e para aquele mendigo rejeitado. É com essa confiança que eu posso chegar perante Ele e derramar a minha alma perante Ele, sabendo que Ele vai parar e vai dizer assim: vem cá, o que você quer que eu te faça? Fala para mim, derrama o teu coração, porque eu sou o Deus que não resiste ao coração quebrantado e contrito. Se tem uma coisa, tem algumas coisas que para o Deus, Deus dos impossíveis é impossíveis, uma dessas coisas é Ele rejeitar, Ele não se importar com a oração daquele que está quebrantado. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz no Salmo 34, 18, não precisa colocar aí, eu vou ler, Salmo 34, 18, olha que coisa linda, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Amém, irmãos? Como é que está teu coração hoje? Como é que está a tua vida hoje? Eu acho maravilhoso, irmãos, que Jesus não para só para oração de apóstolo, amém? Eu acho maravilhoso que Jesus não para só para oração de bispo. Jesus não para só para oração de pastor. Pastor, ora por mim. Eu oro, amém. Mas você sabia que Jesus para a oração de todos? E até daqueles que o mundo diz não tem valor para Jesus. Isso me consola, porque eu olho e falo assim: então eu tenho valor para ti, Senhor. E Jesus fala assim: eu dei minha vida por ti, meu filho. Eu te comprei por um alto preço. Na cruz de Cristo eu vejo o quanto eu valho para Deus. Na cruz de Cristo você percebe qual é o valor que você tem para Deus. Quanto você vale para Deus? Já parou para pensar? Para o diabo você não vale nada. Para o mundo, talvez você não valha nada. Para muita gente, inclusive que está ao redor de Jesus, talvez está mandando você sair da frente, porque você não é importante. Inclusive para discípulos de Jesus, pode ser até que para a igreja. Dizem assim: você não vale nada. Mas aí quando eu olho para o meu Senhor, eu percebo o quanto eu valho para Deus. Qual é o meu valor para Deus? E o valor que eu tenho para Deus é que Ele me comprou pelo sangue do Cordeiro, que é mais precioso do que ouro e prata, mais precioso do que tudo. Para me comprar, Deus deu tudo. E aí é com essa confiança que a gente vai chegando, e quando a gente está assim, percebendo Jesus está passando aqui, eu começo a dizer com fé, com coragem, com ousadia, mesmo que todo mundo diga que sim, não, isso não é assim, eu falo assim: eu sei que é, porque Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nele nós encontramos o abraço. É muito curioso que o Evangelho de Mateus, contando essa história, fala que eram 2 cegos. Eram 2 cegos. E quando Jesus vai fazer o milagre, o Evangelho de Mateus fala assim que Jesus teve uma profunda compaixão e os tocou. Tocou neles e eles foram curados. E aí Lucas fala que eles foram seguindo Jesus agora, estrada afora, louvando, pulando, saltitando, glorificando a Deus, porque eles foram acolhidos por Deus em Cristo
Jesus. Ah, irmãos, eu sou daqueles tempos antigos que a gente cantava aqueles hinos antigos, né? E lá tem um hino que fala assim: ó, que paz perdemos sempre. Lembra desse? Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Por quê, irmãos? Só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Eu queria deixar essa palavra simples hoje aqui para nós. Que nós temos um Senhor, irmãos. Um Senhor que se importa com você. Aqui o nome do sujeito é Bartimeu, e na verdade não é nome, né? Só quer dizer que Bartimeu significa literalmente o filho do Timeu, né? Filho de Timeu, o Bartimeu. Mas e qual é o seu nome? Qual é o seu nome para colocar aqui? Talvez você olhe e diga assim: olha, eu, do ponto de vista social, e do ponto de vista até de muitos discípulos de Jesus, gente que está em volta de Jesus, gente que está andando com Jesus, eu não tenho valor. Mas hoje eu queria que você soubesse que diante de Deus você tem valor, irmão. E que quando você clama, Ele para. Você crê nisso? Que o Senhor para ouvir a sua oração? Eu acho isso maravilhoso, maravilhosa essa revelação do Evangelho, e Ele fazendo isso com um mendigo. Mendigo vê, a gente larga o vidro, né? Sobe o vidro, passa no vermelho, para o mendigo nem chegar perto. Jesus não passa no vermelho. Jesus para o trânsito. Fulano está me chamando. Ele para a caravana. Ele para, mas a cruz vai chegar. Mas agora, o meu filho, por quem eu morri, está me chamando. E eu acho interessante, e aí para encerrar, a impressão que eu tenho, meus irmãos, aqui, quem é esse Bartimeu? Contrastando com João e Tiago, que na história anterior recebem a mesma atenção, a mesma pergunta de Jesus. Quem é esse Bartimeu agora? É um contraste absurdo com os apóstolos. E a impressão que eu tenho é que ele é alguém que se perdeu na vida. A impressão que eu tenho do Bartimeu, lendo o texto, é que ele é alguém que saiu do caminho. Ele é alguém que saiu do caminho, porque ele está à margem. A Bíblia fala aqui que ele estava à beira do caminho. Ele é filho do Timeu. O pai dele é conhecido, tem lendas, né, a respeito de quem era esse Timeu, mas a Bíblia não fala nada. Mas a única coisa que a gente sabe é que ele é filho de um sujeito conhecido, para ser citado o pai, filho do Timeu. Ele é filho de alguém conhecido, ele ficou cego, ele perdeu a sua visão, e nós não sabemos como isso aconteceu, mas o fato importante aqui é que teve um dia que ele enxergava, porque olha o que a oração dele no verso 50 é assim: Senhor, que eu possa ver de novo. Verso 51, Senhor, que eu possa ver de novo. Então, no passado ele enxergava, ele era filho de alguém conhecido, ele enxergava, foi perdendo a sua visão, e ele foi saindo do caminho para a beira do caminho. Foi saindo do caminho da vida. Foi ficando à margem, excluído do fluxo da vida. E foi se perdendo desse modo. A impressão que eu tenho é que o Bartimeu era um sujeito que no passado ele teve uma vida, alguém que andava naqueles caminhos agora onde ele estava sentado à beira, ele andou por ali, mas ele perdeu o que ele tinha, porque ele pede assim: faz com que eu tenha visão de novo, recupera a minha visão. Ele perdeu o que um dia ele teve, por isso que ele clama por misericórdia, ele clama pela misericórdia, ele sabe que ele não merece receber do Senhor essa dádiva, mas ele clama pela misericórdia do Senhor para a vida
dele. E a palavra de Deus diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E esse Bartimeu, que um dia enxergava, andava, estava no fluxo da vida, foi ficando cego, foi se perdendo e acabou agora à margem, acabou excluído, acabou uma pessoa que ninguém mais valorizava, ninguém mais acreditava. Esse sujeito que está ali agora, nessa situação de marginalidade, de exclusão, ele clama pela misericórdia. Jesus o visita, Jesus para, Jesus o acolhe, toca nele, cura a sua visão, e o texto termina dizendo então que ele vai seguindo Jesus estrada afora. O que eu acho impressionante é que Jesus pega alguém que saiu da estrada, por causa dos seus problemas, acabou saindo da estrada, saindo da vida, e Jesus põe ele de volta no caminho. Jesus põe ele de volta na estrada. Jesus o transforma, o cura, o restaura, e pega aquele sujeito agora e transforma ele num discípulo. Bartimeu, ele agora começa a trilhar um novo caminho, uma nova vida, um novo caminho, que é Jesus. E eu queria deixar essa palavra para nós hoje aqui. Eu não sei se você talvez um dia já viu, no passado você tinha projetos, no passado, como Bartimeu, você andava, você enxergava, você era filho de alguém, mas por causa da vida, dos problemas, das coisas, de decisões, muita gente que vai se perdendo e vai saindo do caminho, vai perdendo o seu caminho e acaba ficando à margem, paralisado. Mas Jesus, clame a Jesus, porque Jesus, ele restaura aquele que se perdeu. E por isso que o título da minha mensagem hoje foi A Restauração de Bartimeu. Porque Jesus restaura Bartimeu e põe Bartimeu de volta na estrada. Jesus põe Bartimeu de volta no caminho. Aquele que ninguém mais acreditava. Aquele que as pessoas diziam assim, esse daí não tem jeito. Você já ouviu isso de alguém ou a respeito de si mesmo? Talvez você já tenha ouvido isso a respeito de si mesmo, não tem mais jeito. É irrecuperável. Mas nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Baal aqui, nós estamos falando de Jesus. E quando a gente clama pela misericórdia de Jesus, não precisa ser apóstolo, irmão, para Jesus te ouvir. Se você tiver como Bartimeu, clame a Ele, porque Ele para, Ele chama e Ele restaura. Ele põe a gente de volta no caminho. Esse é o Senhor que a gente crê. E eu queria deixar essa palavra no nosso coração. Queria encorajar você, clame a Jesus, porque nós temos um Senhor que é misericordioso, nos trata com compaixão. Ele não aponta o dedo, não fica, não, Ele nos dá a chance, Ele nos põe de volta no trilho. Clame para o Senhor, ore, e eu tenho certeza que, como a palavra diz assim, mesmo a gente não sendo apóstolo, nós somos filhos. Posso ter feito tudo errado, posso estar na beira do caminho, mas Ele me restaura pela graça e me dá uma nova vida, conforme a sua promessa e o seu poder. Vamos orar? Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Não sei se você, como é que está teu coração? Talvez você precise de restauração, como Bartimeu. Talvez você sinta que você saiu do caminho.
Mas hoje o Senhor está passando aqui e Ele parou. Eu creio que o Senhor parou hoje aqui. E você que saiu do caminho, foi ficando à margem, o Senhor está mandando chamar você para que você converse com Ele. Porque nós temos um Deus que é misericordioso e que é capaz de restaurar a nossa vida e nos trazer para um novo caminho, que é o caminho dele para nós. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não ouve apenas os apóstolos importantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não para apenas para as orações e as questões de João e Tiago. Obrigado, Senhor, porque o Senhor para aqueles que ninguém pararia. Ninguém. E talvez esse ninguém seja eu hoje, seja o meu irmão aqui. Esse Zé Ninguém. Mas o Senhor é maravilhoso. E para aqueles para os quais ninguém para, nem a tua igreja, nem os teus discípulos. Mas o Senhor para. O Senhor chama. O Senhor toca. O Senhor dá a chance da gente voltar para o caminho. A gente que saiu do caminho, Senhor. O Senhor dá a chance da gente voltar para o caminho. Como o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor, toca no teu povo. E todos aqueles que hoje, Senhor, se sentem assim como Bartimeu, um vaso quebrado, Senhor, alguém que não tem mais jeito, que hoje o Senhor põe em pé, que hoje, Senhor, aqueles que estão prostrados à margem, Senhor, que hoje eles num pulo se levantem, que eles se reergam pelo teu poder, e que eles voltem, Senhor, a te seguir com toda a fé e toda a alegria, tocados por ti, reerguidos por ti, pelo teu Espírito, Senhor, de esperança e de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Evangelho não é só para Tiago e João. Obrigado porque o Evangelho é para Bartimeu, é para gente como a gente. Obrigado, Senhor. O mesmo Evangelho, o mesmo poder está disponível para cada um dos teus filhos. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nessa semana que começa, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje, erguendo nossa cabeça, não com orgulho, mas porque nós entendemos e tivemos um encontro com a tua misericórdia. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.